Olá, confreiras e confrades, Eno apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Hoje o aroma é de café e o sabor é de história. Vamos conversar com uma convidada que carrega o aroma, o sabor e a energia do café brasileiro. Uma mulher que transformou uma paixão de infância em profissão, propósito e trajetória de sucesso. Ela é jornalista, apresentadora, diretora, produtora e, acima de tudo, uma contadora de histórias que conecta pessoas, sabores e lugares. A apresentadora do programa Tá Na Hora do Café no Globosat, do O Brasil que Dá Gosto na Record TV e criadora do Cafezinho com a Varejão no YouTube. Ela é uma verdadeira embaixadora da cultura no café no Brasil e no mundo. Senhoras e senhores, com vocês, Paula Varejão. Ai, que linda apresentação, que coisa maravilhosa, que delícia bater esse papo aqui com você, hein? Eu não sei se eu vou saber falar tanto assim de vinho, mas eu acho que vinho e café, eles andam assim, ó, juntinhos. Então a gente já começa com um brinde, que hoje a gente trocou os lugares. Exatamente. Eu vim de vinho, aqui, você veio de café? Exatamente. Obrigada por me receber. Paula, que alegria te reencontrar. A gente teve o privilégio de dividir o palco na última edição do Turisagro, que é um evento belíssimo que une café, vinho e turismo. Desde lá, então, do Turisagro, ali em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, eu já sabia que esse encontro ia render uma boa prosa. Eu tinha certeza disso. E aí, estamos juntos aqui hoje. Tanto o café quanto o vinho, eles são bebidas que carregam alma, carregam história e principalmente identidade, né? Ambos contam origem, as histórias das famílias, dos produtores de terroir e também de curiosidades. E são analisados pelos sentidos, né? Análise visual, olfativa, gustativa, todos aqueles privilégios que a gente tem quando a gente encontra os amigos e quer contar a história do vinho. Vamos então mergulhar juntos nesse universo de autenticidade, também conhecimento e muito prazer. Eu sei que você cresceu em meio aos cafezais. Diria que o café te ensinou a olhar o mundo de uma forma mais sensorial? Olha, eu costumo dizer que o mundo dá voltas em looping. Sim, eu sou de uma família que tem toda uma tradição na pecuária. Meu pai foi um dos primeiros produtores de café do extremo sul da Bahia, que é ali vizinho com o norte do Espírito Santo. Para você ter uma ideia, o norte do Espírito Santo produz 70% de todo o café Conilon do Brasil. Existem duas espécies de café mais comumente conhecidas, né? O arábica e o canéfora. O arábica, peraí, só para eu dar uma contextualizada, eu já vou começar com uma aulinha, posso? Pode, manda bala. Existem duas espécies de café mais comumente conhecidas no mercado, que é o arábica e o canéfora. O arábica, ele tem umas exigências um pouco maiores do seu território, vamos dizer assim, né? Ele precisa de altitude, mais de 500 metros, um café de alta qualidade, geralmente mais de 800 metros, vamos dizer assim. Mas aí tem um adendo, tá? A latitude, ela faz uma... Quanto mais... Ai, meu Deus... Mas aí existe um adendo. A latitude, ela compensa a altitude. Então, por exemplo, a gente tem ótimos cafés a 600 metros de altitude no Paraná, que fica aqui embaixo, e lá na Central América ali, na Colômbia, a gente tem lavouras a 2.200 metros de altitude, que seria mais ou menos uns 1.000 metros de altitude. Vamos colocar aqui na Mantiqueira de Minas, né, no sul de Minas, que é o principal produtor de café arábica do Brasil e do mundo. Bom, o café arábica ele precisa de altitude, de amplitude térmica, de temperaturas amenas. O canéfora é um café mais resistente a altas temperaturas e ele se adapta ao nível do mar. Então, a gente tem o canéfora no norte do Espírito Santo, principalmente em Rondônia, os robustas amazônicos, que a gente pode falar sobre isso, que estão bombando, e o extremo sul da Bahia, que é onde está a propriedade da minha família. Meu pai foi um dos precursores ali naquela região, que hoje é a que mais cresce. Os últimos dados mostram que a região do extremo sul da Bahia cresceu em 50% a sua produção, né? Enquanto o arábica, ele sofre com as mudanças climáticas. Então, a produção do arábica vem diminuindo e a presença do canéfora está cada vez maior no blend do café que você toma do supermercado e até em cafés. O canéfora que era tido assim como um patinho feio, vamos dizer assim, né? Só
usado em blends, hoje já é tomado sozinho. Enfim, a gente pode aprofundar mais esse assunto do café. Disse isso porque eu quis dizer que meu pai é produtor de café, Conilon, no extremo sul da Bahia, e gado também. Então eu cresci muito nesse meio. E o meu primeiro trabalho da vida foi no INCAPER, que é um instituto de pesquisa e assistência técnica do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil. É o segundo maior em arábica, o primeiro maior em Conilon. E aí eu vivi muito isso, desde muito novinha, isso já fazem aí 20 anos de uma comunicação com café. Mas eu sempre gostei de televisão, sabe? Eu acho que essa coisa, meu pai brinca. Espinho já nasce com ponta. Porque eu sempre gostei de aparecer. Se botava uma câmera na minha frente, eu queria subir no sofá desde criança. Sempre gostei de microfone. Eu não posso ver uma câmera e um microfone. E aí eu fui ser jornalista esportiva. Eu passei um tempo falando sobre futebol, frequentando lá os estádios. E aí, em 2017, me veio o convite de fazer esse programa chamado Tá na Hora do Café, em que eu dei uma volta no Brasil e outra no mundo, falando muito sobre esse movimento dos cafés especiais, que é um movimento que se assimila muito com o movimento do vinho. Na verdade, a gente fala muito hoje sobre a vinificação do café, que é o café seguindo os passos do vinho, nessa questão de uma bebida cheia de notas sensoriais complexas, uma bebida cheia de história, uma bebida que respeita um terroir. E eu entrei fundo nisso no momento em que isso não era tão difundido ainda, né? Na época, a galera falava, menina do café. Hoje as pessoas falam, rainha do café. E eu fico super orgulhosa de desempenhar esse papel. Desde esse programa, eu realmente ocupei esse posto, sentei na minha cadeira. Foram muitos programas, muitos eventos, muitas webséries, muito conteúdo nas redes sociais. E eu nunca mais deixei de falar sobre café, né? Há muitos anos, né? Mas com certeza esse berço de estar na roça, de passar todas as minhas férias na fazenda, de sempre estar em contato com isso tudo, me influenciou demais. Inclusive com o programa que eu tenho atualmente, que chama O Brasil que dá Gosto, que ele vem de um descontentamento de perceber que o agro como um todo, ele é mal comunicado de uma forma geral, de um produtor rural tido como um vilão, quando na verdade ele é um herói. Então, é importante dizer que o Brasil tem a cafeicultura mais tecnológica, sustentável e produtiva do mundo. Só que não é assim que o mundo enxerga a gente, não é assim que o próprio brasileiro se enxerga. É importante que o brasileiro saiba a potência que somos quando a gente fala do trabalho no campo, né? E sustentável, produtivo, tecnológico, a gente tem uma agricultura de excelência, seja no café ou em outras culturas. Então, hoje eu busco criar agendas positivas para o agro, né? O café é muito fácil, porque o café não tem hater. Todo mundo ama café. Mas essa vontade se expandiu um pouco para falar sobre o agro, porque venho de família de agricultores, né? Então, eu sei, na prática, como tudo acontece. É muito legal você falar isso, porque realmente existe esse paralelo entre a análise organoléptica, né, a análise visual, olfativa, gustativa, né, na interpretação de cada um no momento do consumo. E isso mostra a sua visão, quanto que a gente está aproximando realmente as experiências do vinho com o café. E outra coisa legal que você abordou agora, porque quando você fala dos cafés especiais, você fala de terroir, você fala de altitude, você fala de clima. Tanto o café quanto o vinho, eles nascem da terra, eles dependem do clima, do solo, da altitude e principalmente do cuidado humano. Como que você enxerga, então, essa conexão entre natureza, cultura e produto final, você que viveu isso lá nas entranhas da família? Então, realmente, o café e o vinho, eles têm mais coisa a ver do que as pessoas imaginam, né? Existem diversas correlações. E cada vez mais a história do café vai se juntando à do vinho, com a agregação de valor quando a gente fala sobre storytelling, né? A história daquele café. Vou te dar um exemplo. Um dos cafés mais caros do mundo hoje é um café que nasce lá nas montanhas do Espírito Santo, chamado Café do Jacu.
Qual é a história? O Henrique Sloper, que é até um grande amigo meu, ele estava na Indonésia, surfando, e alguém liga da fazenda dele, lá nas montanhas do Espírito Santo, conhece? Um lugar Sim, muito lindo, sim, Pedra Azul. sim. E existe um café muito famoso lá, chamado cupiluac, que é uma civeta, que é um mamífero, que come os grãos de café mais maduros. Porque o animal, ele faz uma seleção natural, não é? Ele vai Sim. comer, ele vai atrás dos grãos mais maduros. Então, ele come e faz a digestão, ele come o fruto do café. Café é uma fruta, tá, gente? Começando, lição número um. Ele come os frutos mais maduros. Então, assim como um morango, um suco de morango, no seu alto grau de maturação, vai ser um suco doce, certo? Então, um café feito de frutos muito maduros vai ser um café provavelmente muito agradável. Então, esse animal, ele faz essa seleção natural e ele defeca os grãos. E o Henrique, quando estava na Indonésia, sabendo dessa história, quando ligam da fazenda e fala que tinha um pássaro comendo os frutos, ele, peraí, deixa ele comer, deixa eu voltar que a gente vai ver isso. E aí ele criou o café do jacu, né? Que é o café que é catado das fezes desse pássaro, que nas Caramba. montanhas do Espírito Santo come o café. Esse café é caríssimo. Ele é melhor do que um café que teve uma colheita seletiva pela mão do humano? Não sei. Talvez não, talvez sim. Mas a história dentro desse café conta muito. Agrega valor. Eu vejo muito isso no vinho, né? A história da família, a história da tradição, o terroir em que está. Então, muitas vezes essa história conta muito. Então, eu acho que o café ele está indo muito por esse caminho, né? Nos mercados mais desenvolvidos, que a gente enxerga como Japão, Coreia, Austrália, vários países europeus. Os asiáticos atualmente são fascinados por cafés especiais. Eles realmente pagam preços caríssimos. E o que você vê nas cafeterias de terceira onda, a gente pode falar sobre as ondas do café também daqui a pouco, mas o que a gente vê nesses mercados mais desenvolvidos é uma grande valorização desse storytelling. E isso é uma correlação muito grande com o vinho, acredito eu, né? Quando a Sim. história, ela transcende as notas sensoriais daquela bebida, né? É, eu acho que isso é E uma grande. A gente tem muitas correlações. é legal você falar sobre isso, porque quando você visita uma fazenda de café, e a gente visita, por exemplo, uma vinícola, esse storytelling ele é muito importante, porque há algo em comum no olhar do produtor, o brilho nos olhos, porque ele está ali entregando a alma dele para produzir um produto de qualidade. O que mais te emociona nessas histórias quando você está lá em campo vendo essa entrega deles na produção desses cafés e vinhos de alta qualidade? Olha, aí você vê o brilho nos meus olhos também, né? Eu costumo dizer que as melhores experiências da minha vida foram por meio do meu trabalho. Eu tenho certeza disso. Eu poderia ter todo o dinheiro do mundo, que eu jamais teria as experiências que eu tive trabalhando. E o que mais me encanta em tantas histórias que eu já visitei é a busca pela excelência, uma busca incessante pelo grão perfeito. Tantos produtores que eu já visitei, produtores ganhadores de prêmio, que fazem centenas e centenas de experimentos com aquele mesmo talhão, com aquela mesma variedade, porque o sabor na sua xícara vai depender do seu terroir, né, da altitude, do seu regime de chuvas, do seu solo, da variedade e dos processos de pós-colheita. Então você pode secar o café com ou sem a casca. Com a casca é o café natural, sem a casca seria o café cereja descascado. Você pode fazer o honey process, que é deixar só a mucilagem, como se fosse aquela polpa. Você também pode fermentar esse café por mais horas, por menos horas, colocando umas bombonas, e aí você vai revelar mais sabores desse café. Então, o produtor ele vai fazendo diversos experimentos para chegar naquela bebida ideal, na nota mais complexa, na nota mais agradável. E produtores que têm essa busca incessante pela qualidade são os que mais me encantam.
que geralmente são produtores ganhadores de prêmio, produtores que ganham o mundo, né? E eu acho que isso é uma grande vocação, sabia? Acho que isso não é para qualquer um. Tá tudo bem se você for um produtor de café commodity. Talvez essa não seja a sua vocação, mas me encanta muito os produtores que buscam essa excelência incansavelmente. Sem dúvida. Quando a gente fala do terroir, é a natureza, né? Você tem ali a altitude, solo, clima. E o manejo, ele vai interferir totalmente e a excelência vem, inclusive, para diferenciar um bom café brasileiro de um café do exterior, né? Porque isso vai determinar, é um fator determinante como ele está interagindo ali com a natureza para fazer realmente um café de altíssima qualidade. Nos vinhos, o consumidor aprendeu a olhar a safra, a origem, o produtor. Como que o café está nesse caminho da rastreabilidade e da valorização da origem para colocar nosso café assim em destaque no mundo todo? Posso voltar um pouquinho no tempo? Deve. Você tá com tempo? Você tá com tempo? Temos tempo. Tá, eu vou falar um pouco historicamente de como o mercado ele foi caminhando, né? O mercado de café. Inclusive, você viu minha taça? Tô vendo, coisa mais linda. Ganhei Onde de você arrumou essa presente taça? lá em Ribeirão Preto. Uau, que bacana. Depois eu vou deixar o nome da loja que eu ganhei de presente de um grande amigo. Linda, né? Você sabe que eu uso Linda. ela como objeto de decoração? Ah, Antes de entrar aqui, eu peguei ali da prateleira e dei uma lavadinha, que tava até, tinha uma poeirinha, porque eu não guardo ela no armário, não, porque dá uma dó, né? muito isso. Mas vamos lá, eu vou falar como foram os movimentos de mercado do café, né? Tá bom. O café ele começou a ser mais largamente. Bom, se você quiser voltar um pouquinho mais, o café foi descoberto na Etiópia. Reza a lenda que um pastor chamado Caldi percebeu que as suas cabras estavam ficando mais animadas ao comerem um fruto avermelhado. Depois, um monge da região descobriu a infusão, porque ele queria ficar acordado enquanto rezava. O consumo do café começou no Iêmen, nas casas de café que só eram frequentadas por homens. E as mulheres ficavam na casa ao lado, tentando descobrir o seu futuro amoroso lendo a borra do café. Enfim, muita coisa aconteceu. O café ele foi chegando na Europa por meio das guerras e era tido como uma bebida não cristã, até que o Papa Alexandre VI, se eu não me engano, recebeu uma carta pedindo que proibisse o consumo de café ali na Itália e na Europa. Mas reza outra lenda que ele provou essa bebida do café e, ao invés de proibir, motivou que as pessoas continuassem consumindo, né? Bom, Java é sinônimo de café, porque logo no início aí desse consumo do café, a Indonésia era o principal fornecedor de café do mundo. O café chega no Brasil quando, na Guiana Francesa, o sargento-mor Francisco de Melo Palheta seduz a esposa do monarca da Guiana Francesa, que lhe dá outra lenda: grãos de café dentro de um buquê. O café entra pelo Pará e vai descendo até que o Brasil se torna o maior produtor de café do mundo. Isso acontece há muitos anos, né? Bom, cortando um pouquinho da história e acelerando. O café começa a ser mais largamente consumido no movimento pós-guerra, em que o café era basicamente consumido do supermercado, sem nenhuma noção de origem, sem nenhuma noção de sabor, realmente uma bebida amarga, de má qualidade, para você ficar acordado. E aí, lá no movimento hippie, na década de 70, na Califórnia, nasce o Peet's Coffee, com alguma noção de origem, alguma noção de qualidade. O Peet's Coffee é quem vai influenciar o Starbucks. O Starbucks é o grande marco do que a gente chama de segunda onda do café. A primeira onda do café é a que eu te falei, café do supermercado. Tem gente aí assistindo, tá na primeira onda ainda, né? Comprando café no supermercado, sabe nem de quem, sabe nem de onde, enche de açúcar, aquele negócio amargo, preto, você ficar acordado. Alguém se identificou aí, eu tenho certeza, mas vamos lá, vamos evoluir, né, gente? Ó,
Você já está lá atrás. Na década de 70 nasce o Starbucks, em que o café começa a ter essa noção de origem, é difundida a profissão do barista, do café expresso também começa a ser mais consumido e começou a ser cool sair de casa para tomar uma bebida que alguém fez para você, né? Por exemplo, a China hoje vive uma segunda onda do café com um início de consumo, né? O que a gente diz que a gente vive hoje é uma terceira onda do café com os cafés especiais, com microtorrefações, com café como se fosse um ser vivo individual, com uma torra própria. Torras mais claras, com certeza, a grande indústria ela tende a torrar o café, a fazer uma torra muito escura para poder padronizar os defeitos. Então, cafés com muitos defeitos são muito torrados, quase que carbonizados, para serem padronizados. Cafés de qualidade não precisam ser muito torrados, então vem uma torra mais branda e uma torra individual para cada café para você revelar as melhores notas de cada grão. A gente tem baristas bem treinados, cafeterias com designs incríveis, acredito que você já tenha visto, na sua cidade Sim. deve ter alguma. Isso vem se difundindo, né, ao redor do mundo. A gente tem mercados consumidores muito mais desenvolvidos, como Austrália, Japão, Coreia, Londres, vários países europeus, quase todos, Estados Unidos, e acredito que o Brasil ele está andando, caminhando e chegando lá. Você já teve a oportunidade de visitar cafeterias em dezenas de cidades pelo mundo. Conta também, além dessa, continua, e em qual país você teve a maior surpresa em relação a essa cultura que você está falando? Eu acho que a maior surpresa que eu tive foi na Alemanha. Porque no Porto de para você ter noção, olha que loucura. A Alemanha, ela não tem um pé de café. A Europa não produz café, né? O café, ele é produzido entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, basicamente, é Brasil, América Central, África e Indonésia, Vietnã, por ali, entendeu? Sim. Então, a Europa não produz café, mas a Alemanha é o terceiro maior exportador de café do mundo, porque no Porto de Hamburgo chegam cafés do mundo inteiro que são distribuídos Europa afora. E eu fui numa cafeteria ali em Hamburgo e tinham 60 origens de café, ou seja, quase todas as origens de café estavam presentes ali, assim como uma cafeteria em Berlim que eu fui também. Então isso me impressionou demais, a Alemanha. Porque assim, eu tomei um café da ilha de Santa Helena, onde Napoleão ficou exilado, sabe? Então Sim. é algo muito exótico, né? E eu acho que nesses movimentos mais modernos, cafés exóticos são muito bem-vindos quando a gente fala de mercados consumidores super curiosos e exigentes. Às vezes, para um público brasileiro, parece loucura, mas quando você chega na Austrália, o cara sabe, eu quero um café da Colômbia natural, da variedade Geisha. Enfim, o Geisha até é uma variedade um pouco mais inclusive, nesses mercados não é mais um café da Colômbia e nem é mais um café do Brasil, nem é o café do Cerrado Mineiro. Eu quero o café do Luiz, por exemplo. Então ele sabe a fazenda que ele gosta. Eu quero o café natural do Luiz. Então é um conhecimento que eu espero que a gente chegue lá, É sabe? muito legal você falar sobre isso, porque o vinho, ele está associado à celebração e o café, muitas das vezes, na rotina do trabalho, para acordar de manhã, ficar acordado, igual você está falando, né? E igual você está comparando aí, por exemplo, a Austrália com o Brasil, existe uma diferença de comportamento de consumo muito grande. Você acredita que o café esteja também conquistando esse espaço aqui no Brasil na celebração? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. É porque o paladar, ele não retrocede. Quantas vezes falaram isso aqui nesse podcast? Sim, várias vezes. Todos. Várias, né? Então. Todos. Pois é. Vai andar de primeira classe para ver se você quer andar lá atrás depois. Então, assim, eu acho que é um movimento similar no café, no vinho, no azeite, no mel, no queijo.
É um movimento similar, que anda para o mesmo lado, que é o paladar não retrocede. Depois que você entende o que é bom, você não quer voltar para trás, né? E você cada vez mais valoriza a origem e a história por trás desses produtos. Então, não há dúvidas que o Brasil vai chegar lá. Eu acho que a gente ainda está atrás, né? A gente ainda tem muito a progredir na informação. Sim. E eu acho que é aí que eu entro, é muito o propósito do meu trabalho, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo. O segundo maior consumidor de café do mundo, atrás dos Estados Unidos, mas a gente está pau a pau, assim, né? Olha a relevância do café para o Brasil e do Brasil para o café. O Brasil é o maior exportador mundial de uma bebida que é a segunda mais exportada depois do petróleo. O café é a bebida mais consumida do mundo depois da água. E somos os protagonistas nessa história. Mas não confunda cultura com tradição. O E é Brasil tem le- uma grande tradição em café, mas não Sim. temos cultura de café. O brasileiro toma muito café. 98% da população brasileira toma café. O brasileiro toma umas 3 xícaras de café por dia, mas o brasileiro entende pouco sobre café. Então, acho que essa informação é a chave para essa mudança num padrão de consumo para um café de melhor qualidade. Muito legal também, porque realmente, de tradição, de história, as pessoas carregam muitos paradigmas. A análise organoléptica ela é muito diferente de um homem para mulher, de um jovem de 16, 18 anos para um idoso de 70 anos, de quem fuma para quem não fuma. Tudo altera, de uma pessoa que come carne para uma pessoa que não come carnes. E você, Paula Varejão, quando você prova um café, o que te emociona mais? O sabor ou a história por trás dessa xícara? Sabe qual é a pergunta que eu mais escuto na minha vida? Paula, qual o melhor café que você já tomou? Aí eu sempre respondo assim: que filho seu é mais bonito? É igual quando perguntam pra você: qual o melhor vinho que você já tomou? Você recebe essa Sim, pergunta? toda hora. Então, assim, não existe uma regra, né? No café tudo depende. É, Existem muitos excelentes cafés. E eu não busco te dizer e te afirmar qual é o melhor café. Eu busco te ensinar, te dar informações para que você possa melhor entender isso, né? Obviamente, um café especial, que é um café sem defeitos, a gente até hoje em dia no café, eu não sei como é que tá no vinho, que a gente pode estar sempre fazendo esse paralelo nesse papo, né? No Sim. café, essa questão da pontuação, ela tá caindo. Ela está entrando em desuso. Existe uma nova. A gente tem a Specialty Coffee Association, que tem um protocolo de análise sensorial. Teoricamente, até hoje, um café especial é um café que tem mais de 84 pontos. Mas começou-se a entender que era impossível isso ser tão objetivo assim, porque existe uma subjetividade. Por exemplo, os russos, eles gostam de cafés muito fermentados. Os italianos, eles gostam de uma torra mais escura. Os japoneses gostam de um geisha floral. Ah, Existem preferências sensoriais ao redor do mundo e a sua própria preferência sensorial, né? Eu, Paula, gosto de um café natural, bem brasileiro, que o perfil brasileiro do café é reconhecido mundialmente, que é a base do blend mundial de todos os cafés, de qualquer marca que você imaginar. Lavazza, Nespresso, vamos lá, Segafredo, qualquer grande Starbucks, qualquer marca que você imaginar que venha à sua mente, o maior fornecedor é o Brasil. O Brasil vai ser sempre a base do blend, que é um café chocolate encorpado e doce. Esse é o grande perfil do café do Cerrado Mineiro, o café da Mogiana Paulista, mas obviamente a gente tem cafés que eu amo do Caparaó, por exemplo, que é um café leve, doce, muito, muito doce, que tem um floralzinho. Eu gosto de cafés doces e leves.
aquele café com drinkability que você toma um monte. Eu acho que isso também tem um paralelo com o vinho. Tem uns vinhos que vocês chamam de gastronômicos, eu acho, que é um Sim. porradão, assim, que você toma uma taça. A gente também tem cafés assim, cafés muito fermentados, que muitas vezes dão pontuações altíssimas, porque tem notas sensoriais complexas. Porque ele tem mais pontuação, significa que ele é melhor, que eu vou gostar mais? Por isso, o novo protocolo de análise sensorial da Specialty Coffee Association leva em conta outros fatores, como a história e a análise pessoal. Assim, ao invés de eu dar nota para esse café, eu vou dar o perfil sensorial desse café. Esse café é um frutado ou fruta amarela, ou esse café é licoroso, ou esse café vai para o chocolate. E a gente, na roda de sabores do café, a gente pode falar sobre isso também, porque isso é um grande embate entre o café e o vinho, que é que o café tem mais notas que o vinho. Ah, meu Deus, não posso falar isso nesse podcast. Mas, enfim, dentro da roda de sabores do café, a gente também prevê notas negativas, como remédio, gambá, enfim. Eu acho pouco provável que uma pessoa realmente goste de um café com notas de borracha, fumaça, gambá e remédio, Ah, não dá. né? Não Só dá. que a pessoa, muitas vezes, ela tá acostumada. Posso continuar falando? Deve. Não, porque eu lembrei de uma outra coisa. O que que acontece? Aí eu, por ensinar tanto sobre café, eu fui buscar na neurociência a explicação para isso. É o seguinte: se você tem 50 anos e está aqui me assistindo, há 40 anos, sei lá quantos anos você começou a tomar café, com 15, então tá bom, tá 35 anos, você toma um café amargo, que seria um café extra forte. O seu cérebro, o nosso cérebro, ele vive de associações. Como é que nosso cérebro vê uma cadeira? Ele vê uma cadeira com 4 pés. Então tá bom, isso é uma cadeira. Se seu cérebro, tô olhando para uma cadeira aqui, tá? Se seu cérebro pega e olha para uma cadeira com 3 pés, ele vai ter uma confusão. Ele vai Dá falar: um isso não é tilt. cadeira, eu aprendi que cadeira dá um tilt. Então, quando você é apresentado a um café doce, leve, o seu cérebro tende a rejeitar isso realmente, porque ele não entendeu, ele acha que isso é chá. Ah, não, leve e doce é chá. Café é amargo. Isso não é café. E ele precisa de um tempo para se acostumar com isso, sabe? O que eu tento mostrar, ou te mostrar, é que se você realmente prestar atenção na sua xícara e no que você está sentindo, você vai perceber que você pode ter uma xícara de café com notas de flor, de fruta, de chocolate, ou você pode ter uma xícara com notas de borracha, asfalto, fumaça, gambá e remédio. Então, eu não tenho como dizer para você que você não pode gostar dessa xícara. Eu só tento te ensinar notas positivas e negativas. É só prestar atenção no que você come, no que você cheira, né? E na sua xícara de café. Tá vendo, pessoal? Vocês têm que seguir Paula Varejão, porque ela dá dicas incríveis sobre o mundo do café e não é diferente aqui hoje no nosso podcast. Paula, para a gente fechar esse primeiro bloco nosso, quero trazer um pouquinho você também para o vinho. Mas você, bem, vou pegar leve. Qual é o vinho que você já provou? Eu sei qual vinho que você está tomando, é um italiano. Vou deixar essa dica aí para o pessoal que está assistindo. Aquele vinho que te traz memórias incríveis e por quê? Olha, é, eu sou do café, hein? Você não vem me Sim. apertar, não. Mas sobre aquela história que a gente já conversou aqui sobre o paladar não regride, né? Eu achei um inferno na minha vida quando eu fui apresentada ao Chablis. Porque eu não quero outra coisa. Vinho branco para mim. Eu chego em algum restaurante e eu falo: você tem um tipo Chablis? Então eu já entendi que no vinho branco, eu gosto, se não for um Chablis, tem que ser algo tipo Chablis. Eu já entendi o seguinte, isso é uma preferência que eu já percebi. Para mim, doce é o café. Não gosto de vinho branco doce. Eu gosto de vinho branco amendoado, tipo Chablis.
Então, Entendi. poxa, eu falo com meu marido: "Por que que você foi me apresentar o Chablis? Agora eu fiquei a mulher mais cara". Porque agora eu só quero saber do Chablis. Então, essa preferência do branco é algo que eu tenho muita certeza. É muito legal porque o vinho branco te traz uma sensação de refrescância. Você está aí no Rio de Janeiro, temperatura leve aí de 35, 40 graus, então você vai com certeza estar muito bem acompanhada. Tá vendo, minhas amigas confreiras e confrades apaixonados? O café e o vinho, ele tem uma essência em comum. Ambos convidam à pausa, ao encontro e à contemplação. E você aí que nos ouve agora, qual é a sua bebida de pausa preferida? Comenta aqui e viva essa experiência com a gente. E falando em proporcionar encontros e bons momentos, a Trebbiano é uma loja incrível que possui cafés e vinhos especiais e uma curadoria afiada com atendimento especializado. Trebbiano, escolha com confiança, brinde com prazer. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. Voltamos. Paula, você sempre fala que o café é um convite à conversa, como a nossa aqui. E aqui no podcast Experiência, nós acreditamos que a mesa é o palco onde o vinho e o café se encontram. E é na mesa que tudo ganha sentido, na verdade, né? Você também costuma dizer que o café é uma experiência de afeto, de aconchego. Na sua visão, o café tem o mesmo poder de unir pessoas que o vinho tem à mesa? Porque normalmente o vinho está associado ali com uma comida, um jantar e tal. O café ele tem esse poder de trazer todo mundo à mesa? Nós vamos brigar aqui, hein? Porque o café tem muito mais o poder de unir do que o vinho. Porque o café é sua companhia do dia inteiro, do tempo inteiro, de todos os dias. 98% da população brasileira toma café 3 vezes ao dia. Você acorda tomando café, eu não sei. Qual é a sensação, quem está assistindo, qual é a sensação de acordar e não tomar o café? Não sei. Não Tem me jeito. lembro de um dia que eu acordei e comecei meu dia sem um café. E o café é aquela pausa, né? Você tá no trabalho. Peraí, deixa eu tomar um cafezinho. Na verdade, você só quer dar uma pausa. Você só quer bater um papo. Você só quer trocar uma ideia. Vamos tomar um café? É motivo para você conversar, para você dar uma reanimada e para você retornar, né? Isso também é cultural. Eu sei que em países como a Itália, por exemplo, né, as pessoas param no dia e tomam um vinho. Essa não é a cultura do brasileiro, né? O vinho Sim. ele tá mais pro final do dia, no momento em que você relaxa e não tá mais no seu dia produtivo, né? Mas o café é um convite à produtividade e a essa interação, né? É um momento que você fala com o seu colega de trabalho, é um momento que você conversa com a sua amiga e o café não tem hater, né? O café é para todo mundo, o café faz bem. Obviamente, se você tomar muitas xícaras por dia, é bom ter esse alerta, né? Você pode ter taquicardia, ansiedade, o ideal é que você tome ali umas 3. Mas dentro desse limite, o café só vai te fazer bem, né? Então, eu acho que é a bebida do encontro, da produtividade, da energia. E mais do que isso, é mais nessa tecla que eu gosto de tocar. É uma experiência sensorial também. Isso é muito legal. A gente tem o hábito de falar lá em casa, eu falo muito isso, que eu bebo café porque eu preciso e vinho porque eu mereço. Na Mas você verdade, também merece uma boa xícara de café. agora É isso que eu gosto de bater, porque uma excelente xícara de café vai te trazer sensações incríveis, não só o vinho, sabe? E é esse olhar que o brasileiro ainda tem pouco, sabe?
Por isso que é interessante invadir seu espaço aqui, para É legal. pensar. Você não paga caro por uma garrafa de café que te traz notas sensoriais mais complexas, que te traz uma história, que te traz uma harmonização. O café também pode te trazer isso tudo. Olha que legal você falar isso, porque além dessa frase que eu falei, tem uma outra que a vida é muito curta para se beber vinho ruim. Então, a vida é muito curta para se beber café ruim, na verdade. Você, no seu programa De Onde Vem, você mostra a origem dos ingredientes e a força também dos produtores. Isso é uma das coisas que é muito evidenciada no storytelling do vinho, né? Agora, na gastronomia, pensando no Brasil, que é um continente, ele é gigante, né? Tem muitos produtores rurais, entender também de onde vêm os alimentos muda a nossa forma de saborear, né, o ingrediente local. O café e o vinho, ele tem sempre isso em comum. Ambos dependem muito da linha do tempo. O tempo da torra, o tempo da fermentação, o tempo do descanso. Como é que, então, a gente pode traduzir esse respeito em cada história, ao seu tempo, à sua gastronomia, para o brasileiro que está vindo sempre querendo aprender, querendo degustar algo melhor, mas entender também que tem a raiz, tem ali o legado daquela família. Às vezes são 2 gerações, 3 gerações que estão por trás dessa história. Olha, achei muito legal você me perguntar isso. Eu vou te contar um pouco a história do De Onde Vem. Foi um programa que eu criei, motivada por uma percepção da desinformação do brasileiro como um todo, não só do café, mas também da procedência dos alimentos. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que milhares de pessoas responderam que de onde vem o achocolatado, né? Que seria o todinho, enfim. Muitas pessoas responderam que vinha do leite de vacas marrons. Se você perguntar, tenta fazer uma pergunta assim, de onde vem o ovo? A pessoa vai falar da gôndola do supermercado. As pessoas mal têm noção que o ovo vem da galinha e que a galinha faz cocoricó na hora que ela bota o ovo ali, e a galera na fazenda, interessante, né? Na fazenda, o pessoal é tão treinado, com o ouvido tão treinado, que na hora que a galinha faz aquele som, eles já sabem aonde ela botou. Então a galera da fazenda já acorda pegando os ovos no lugar certo. E aí a gente pode ir para qualquer alimento. Eu acho que as pessoas têm uma extrema desinformação da origem dos alimentos, como é que eles são feitos, de onde que eles vêm. Sei lá, quantos brasileiros já viram uma beterraba? Ou, Verdade? enfim, tem noção do processo produtivo das coisas. Então, o De Onde Vem veio com esse propósito de mostrar a origem dos alimentos e as pessoas por trás daqueles alimentos. Então, o que eu fiz? No canal Sabor e Arte, que é um canal gastronômico do Grupo Band, eu, com grandes chefes do país, eu levo esses chefes junto comigo a mostrar a origem dos alimentos que eles servem naqueles pratos. Então, por exemplo, com Alberto Landgraf no Otec, que é um restaurante 2 estrelas Michelin no Rio de Janeiro, eu vou com ele até a origem das vieiras, em Angra dos Reis. E aí a gente vai colher vieira juntos. E aí a gente vai ver quem são as pessoas que colhem essas vieiras, como essas vieiras crescem, por que elas crescem ali e por que elas são tão maravilhosas por conta da qualidade da água, do terroir e da beleza ali de Angra dos Reis. Conhece? Ai, que lugar lindo. É Já tive a maravilhoso esse lugar, oportunidade de né? estar lá uma vez. É muito Não, bacana. É então, lindo, lindo, lindo. maravilhoso. É. É lindo. Então, aí quando eu retorno ao restaurante do chefe para provar aquele prato está cheio de história, cheio de substância. Se você tem mais informação, você consegue melhor degustar aquele produto. Seja um café, seja um vinho, seja uma vieira, seja um tomate, por exemplo, com o Nelo do Grado. Tem um restaurante italiano muito bom aqui no Rio chamado Grado. E ele usa um tomate San Marzano, que teoricamente só tem na Itália. Ele encontrou uma produtora que faz esse tomate aqui. E eu fui até Pati de Alferes, que é um grande produtor de tomate no Rio de Janeiro, conhecer essa história, que o tomate está agora sendo produzido lá em estufas. E aí eu fui entender, aí você vai entrando na história.
que o tomate era um produto que tinha tanto agrotóxico na sua produção que as pessoas estavam ficando doentes em patidilférias, crianças e cânceres aparecendo. E aí eles criaram um novo protocolo de produção dentro de estufas, sem agrotóxicos. E a história vai ficando tão interessante você saber que você está comendo um tomate extremamente saudável e saboroso. E a gente pegava tomate do pé, assim, ó, e comia. Cara, doce. E aí eu fiz com a Roberta Sudbrack, com os orgânicos. Eu fiz a história do chocolate que fui com a Samantha, que é uma sommelier de chocolate. Que o chocolate também tá assim, ó, conosco. Chocolate, café e vinho, tá Anda todo mundo juntinho. grudadinho. Todo mundo grudadinho. E aí a gente foi ver a origem do chocolate, e aí você vai entender. Você sabe que essa nomenclatura de chocolate amargo, ela é extremamente ingrata e injusta, porque um chocolate feito de um cacau fino, de uma matéria-prima de qualidade, ele não necessariamente vai ser amargo. Então, a Samantha, nesse caso, né, do chocolate que, ela tem chocolate 100% cacau, não amargo, porque tem as notas sensoriais naturais do cacau. E eu tive a experiência de fazer uma degustação de cacau na fazenda lá em Ilhéus, né, que fornece os cacaus finos para ela. Eu ia provando os cacaus e assim, um tinha notas mais cítricas, outras notas mais doces, outras notas mais frutadas. E qualquer bebida com açúcar, café com açúcar, ele vai ter sempre sabor de café com açúcar. O açúcar, ele mata o sabor de qualquer coisa. Então, quando você bota muito açúcar numa barra de chocolate, que é o que acontece com o chocolate natural, você não sente o gosto do cacau. Então, quando a gente fala de um chocolate fino, a gente está dizendo que o sommelier ali, né, a chocolatier, ela fez a sua receita para ressaltar os sabores naturais daquele cacau. Então, tá tudo muito interligado, você tá me entendendo? Enquanto você conversa comigo, você vai percebendo como as histórias, elas se misturam. Porque é história sobre produtores de excelência que fazem produtos maravilhosos. E quando a gente entra na gastronomia, que foi nesse momento, né, no meu momento gastronômico no Sabor e Arte. Então, a grande conclusão que eu cheguei com meus personagens chefes maravilhosos é que quando você tem uma matéria-prima muito boa, você pouco precisa fazer. Você tem um peixe de altíssima qualidade, ele não precisa interferir quase nada. Então, o poder da origem, ele é muito grande, né? Você falou de inúmeras informações relacionadas até algumas lembranças de infância minha aqui. Eu estava aqui trazendo aqui histórias que uma outra hora eu vou começar a contar para você, principalmente relacionadas a chocolates, porque isso me acompanha até hoje, me inspira também em várias oportunidades que eu tenho de eventos, de falar sobre vinhos, e também aqui em gravações do podcast a gente consegue estar relacionando. O chocolate, ele trabalha muito a nossa memória infantil. Agora, o açúcar, com certeza, ele esconde muita coisa. Então, é o cuidado que a gente realmente precisa ter quando a gente vai falar para as pessoas sobre café, vinho e até mesmo chocolate, qual é a dosagem de açúcar que está dentro de cada um aí. E olha que interessante, posso te interromper? Pode. É quase insuportável conversar comigo, porque eu interrompo as pessoas o tempo inteiro, né? Mas eu aprendi muito sobre chocolate com a Samantha. A Samantha aqui, convida ela aqui. Tá. Vai ser legal esse papo. Tá bom. Uma coisa muito interessante que ela me contou é que na loja dela, as crianças tendiam a se adaptar melhor aos chocolates com maior concentração de cacau, 70, 80, 90 ou 100%. Porque o paladar da criança, às vezes, ainda não estava viciado ao açúcar. Então, a criança, ela ainda estava com aquele paladar da fruta. O paladar do adulto, ele vai se viciando no açúcar, ao ponto de não conseguir mais gostar de um chocolate que não venha lotado de açúcar. Então, aquela criança... Por isso que quando a gente está criando um filho, que é super difícil, é bom que a gente limite o açúcar, para que esse paladar não vicie. Geralmente, o paladar do adulto, ele já é
viciado no açúcar, entendeu? Então eu achei muito interessante essa informação que ela deu, que na loja dela as crianças tendiam a aceitar melhor um chocolate com mais concentração de cacau por não ter um paladar viciado ainda. É legal isso, porque realmente a gente está falando aqui na língua portuguesa para o Brasil, que é um continente, e isso tem um alcance para todo lado. Então são culturas diferentes e é importante as pessoas refletirem sobre isso. E para a gente fechar também esse bloco da gastronomia, qual é a receita, falando de Brasil, que para você representa o nosso país em sabor, em alma e principalmente em hospitalidade à mesa, que é muito difícil escolher um prato, mas vamos tentar trazer dessas suas andanças nos eventos, falando de café, falando também de hospitalidade, da importância de ter um café à mesa para receber, né, alguém, uma visita, um parente, tal, um amigo. Qual é a receita que representa o nosso Brasil? Ah, não, que representa o nosso Brasil, não. A receita que me representa, meu prato favorito, é muito fácil de responder: a moqueca capixaba. Sou capixaba e com certeza é meu prato favorito. E ó, moqueca capixaba sem dendê e sem leite de coco, senão vira peixada. Moqueca capixaba é peixe, anota aí. Peixe, cebola, pimentão. Ai, maravilhoso, saudável, incrível, meu prato favorito de longe. Não perco minhas raízes. Eu ando, ando, rodo, rodo. E quanto mais a gente roda, mais a gente tem orgulho de onde a gente veio. Então, a moqueca capixaba, pra mim, é imbatível. Agora, eu te falar, olha só, eu sou capixaba, moro no Rio e vivo em Minas, né? E eu acho também a cultura do mineiro tão maravilhosa. Eu entro muito na casa das pessoas, né, para fazer programas, para gravar, e é sempre uma abundância de pão de queijo, de bolo, de doce. E se você não comer na casa do mineiro, você tá É uma ofensa. perdido. É. Uma ofensa. E esse carinho por meio da comida me encanta também, né? Que vai além do sabor. É o carinho demonstrado por meio de uma mesa repleta, sabe? Com certeza. Tá vendo, minhas confrades e confrades dizendo apaixonados? A gastronomia é o idioma universal do prazer e da cultura. E diz aí pra gente, qual é o prato, então, da sua vida que combina com um bom café ou com um bom vinho? Conta pra gente, escreve aqui embaixo aqui, porque depois eu quero contar essa história também nos próximos episódios. E viva também essa experiência sensorial. E falando em um ótimo restaurante no interior de Minas Gerais, vamos falar do Polenta Vino e Cucina, onde a cozinha italiana encontra cartas inspiradas e jantares harmonizados e inesquecíveis. Polenta Vino e Cucina, sabor, hospitalidade e taças, tudo no ponto certo. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Paula, você já viajou o Brasil e o mundo contando histórias de café. E a gente sabe que o turismo e a gastronomia andam lado a lado, o café e o vinho mais ainda. O seu trabalho te proporciona histórias incríveis e momentos inesquecíveis. E a gente estava falando, inclusive, isso no primeiro bloco, né? O que mais te encanta nas viagens ligadas à gastronomia e ao agronegócio? Essa pergunta é muito legal, porque ela também está muito ligada ao atual programa que eu apresento, que é o Brasil que dá gosto na Record, que é aos domingos. Em cada lugar tem um horário diferente, mas na Record News, que é nacional, é às 11h30. No Rio, em Minas, é às 10. Enfim, a gente pode deixar os horários depois. É um programa muito bonito, que busca dar luz às boas iniciativas do agro. E eu sempre vivo muitas experiências em cada lugar. Eu acho que cada vez mais ganha força o chamado turismo de experiência. Me entenda.
Uma coisa é você fazer um turismo em que você fica deitado na areia da praia, olhando para o teto e relaxando, e tá tudo bem, a gente não tá aqui para criticar ninguém não, tá. Eu não critico ninguém, você pode gostar do café que você queira, do vinho que você queira, eu quero que você seja feliz. Mas ganha força o chamado turismo de experiência, em que você não só visita o lugar só para contemplar, você participa daquilo. Você entra na casa daquela pessoa, você sabe como ela vive, o que ela pensa, como ela planta, como aquele café é feito, como ela planta, como ela colhe, e o personagem nesse lugar ganha muita força. Eu fiz um episódio aí em Poços de Caldas, como eu escolho meus episódios, meus personagens, né? Como eu escolho meus personagens. Eu vou te contar como eu escolhi qual personagem da vitivinicultura aí de Poços de Caldas. Eu tinha muitas opções, né? Você sabe disso. Sim. Quem eu escolhi? Seu Procópio. Por quê? Ah, incrível. Pelo personagem que ele é. E eu brinco no episódio que eu fiz aí, né, na região vulcânica. É, você vai lá para tomar um bom vinho para ter uma boa prosa, né? Então, um personagem que conta história, que fala da época dele, de como ele começou a plantar, de como ele faz, essa simpatia, ela encanta. E muitas vezes é isso que a pessoa quer, é aprender, é bater um papo, é escutar uma história. Eu pessoalmente acho extremamente enriquecedor. E isso que eu fui fazendo em 3 temporadas já do Brasil que dá gosto, né? Então imagina quantos personagens, quantos lugares, né? E eu vou te falar uma outra referência que eu uso muito. Uma coisa que me marcou foi uma experiência do Vale do Rhône, que na verdade é uma tese que chama a Cesta de Bens. A cesta de bens seria um conjunto de atrativos de um determinado território que atrai o turista. Não adianta você estar sozinho com uma vinícola, porque o visitante, ele quer fazer várias coisas. Ele quer de manhã ter um café, de tarde ter um vinho, à noite ter um jantar e depois dormir numa boa pousada, e eventualmente no dia seguinte ir numa cachoeira, depois fazer uma cavalgada, colher um morango. Então, a cesta de bens seria um conjunto de atrativos que faz com que aquele lugar seja interessante. Então ninguém reina sozinho. Então, se você tem várias vinícolas ao seu redor, ótimo. Se você tem uma vinícola, um café que recebe, uma fruticultura, um lugar para colher morango, um bom restaurante, uma boa pousada e alguém que opera uma cavalgada numa montanha, ou alguém que faz depois um rapel numa cachoeira, isso tudo é um conjunto, uma cesta que vai atrair o visitante. Quando eu penso nos meus episódios do Brasil que dá gosto, modéstia à parte, são todos bem lindos. Não tem Imagino um que eu todas. diga que você não vai gostar. Eu ia te fazer essa pergunta, inclusive, porque esse programa, o Brasil que dá gosto, que você mostra a força do interior, né, da hospitalidade, dessa cultura rural, que realmente acaba surpreendendo nas histórias, né? Nas histórias de pequenas propriedades. Às vezes são pequenos produtores, ele assim que você está visitando, e ele vai te contando ali, realmente o turismo rural ele está ganhando muita força com essa experiência que você está falando, que é uma experiência autêntica. E, principalmente, às vezes ele não tem oportunidade de colocar isso na rede social com storytelling, porque ele sabe fazer aquilo de verdade, mas ele não é um especialista em tecnologia, ele não sabe colocar isso no YouTube, no Instagram e tal. Então, acaba que ele faz de forma natural, né? Com muito amor, com muita entrega, todos os dias acordando 4 horas, 5 horas da manhã, tirando lá o leite da vaca, colhendo o ovo, e isso faz com que realmente, às vezes, essas histórias elas sejam desapercebidas, porque isso não é uma coisa de hoje, isso é uma coisa histórica nossa, né? Agora, você acredita que o consumidor moderno ele está buscando mais propósito do que luxo? Você acha que ele está se abrindo para esse turismo de experiência relacionado a essa história de ligação, ou ele ainda está na marca? Eu acredito sim. Que esse turismo de experiência ele cresce muito e é muito mais interessante, né? Assim, você se enriquece, né? Porque é o que eu te falei, é muito diferente um turismo em que você
passa o dia na piscina num hotel incrível. Assim, não sei se eu sou um pouco viciada, porque eu tenho tantos programas com esse propósito, né? Mas é, o que que eu cresci, o que que eu aprendi, o que que eu acho que o apenas relaxar, eu, Paula, acredito que tá caindo. Ele quer ter uma experiência autêntica, saber quem fez o seu prato, a pessoa dona do restaurante ir lá conversar com você, dizer a história dela, dizer o porquê, e você comer alguma coisa regional, né? Eu acho que esse é um turismo com muito mais agregação. Não só para o Entendi. visitante, como também para os locais produtores, né? O turismo rural, ele firma o homem no campo, ele traz uma renda extra, é bom para todo mundo. Então, políticas públicas que têm acontecido muito, inclusive, de fomento ao turismo rural, são fundamentais, assim. E estivemos juntos, onde para mim é um grande case que vai Sim. unir turismo de experiência com alto luxo, que é Espírito Santo do Pinhal, né? Pelo amor de Deus, que é aquilo que está acontecendo naquele lugar? Vinícolas maravilhosas, com café, com tudo no interior do Brasil. E eu acho que é muito importante a gente falar sempre sobre o potencial brasileiro para o agroturismo. A gente tem belezas naturais desconhecidas, potenciais desconhecidos. Eu falo muito sobre isso no Brasil que dá gosto. Na última temporada, que vai começar a passar agora esse domingo, né, novamente, por exemplo, eu vou caçar trufas em Campos do Jordão. Sabia que tem Olha, trufas na Mantiqueira de Minas? sim. Tem. Não só no sul, não só na Europa. Gente, na primeira temporada, eu visito um lavandário em Pedra Azul, que é a coisa mais linda. Lavandário, você pensa, lavanda, França. Aí eu faço um festival de balões na Serra da Canastra. Você pensa em Nossa. balão, a pessoa vai lá para Capadócia voar de balão, né? E eu Sim. mostro que na Serra da Canastra tem um festival de balão que é a coisa mais linda, que pode empatar, mas não sei se perde. Então é muito importante que o brasileiro perceba o potencial do nosso país, não só em produzir alimentos, mas também de belezas naturais e de experiências fantásticas que as pessoas podem ter. A gente no café e no vinho, a gente tem um papel muito importante nessa valorização de território, porque a gente precisa sempre comunicar para que o turista consiga perceber, para que ele entenda que consumir local é preservar a cultura, é preservar a identidade. E a gente sabe que tem viagens que transformam as pessoas que viajam, né? Existem inúmeras jornadas que você faz numa fazenda ou numa vinícola, né, no caso, que muda a nossa forma de ver o mundo. Para encerrar esse bloco, se você fosse pegar um pouquinho assim, um roteiro de tudo que você já viajou, que você já gravou nos seus programas de televisão, para que a gente possa criar uma rota turística. Vamos tentar. É que o Brasil é muito grande, né? É gigante. A gente é abençoado por Deus. Mas vamos unir café, vinho e gastronomia. Por onde que essa rota começaria, por onde ela passaria e aonde a gente terminaria? Caraca, que pergunta, hein, amigo? Café, Você é vinho meu e boa amigo mesmo? gastronomia. Ah, você já viajou para todo lado do Então, Brasil? é. Não, aí quando você fala disso, eu preciso ficar em Minas Gerais. Desculpa, Sul, me perdoa. Mas realmente a cena de vinho que a gente vê acontecendo em Minas, na Mantiqueira de Minas, ali no sul de Minas, o sul de Minas produz 70% de todo o café do Brasil. Se você pensar que cada 3 xícaras de café do mundo, um café vem do Brasil, você pode pensar, sei lá, gente, faz essa conta aí que entende de matemática. Mas 70% do café do Brasil vem de Minas. Então, assim, o sul de Minas Gerais ele é muito importante para o café mundial. O que a gente vê é uma mudança rápida e muito interessante dos produtores de café passando a produzir vinhos, bons vinhos que começam a ganhar prêmios, né? A gente começa a perceber que o terroir do café o vinho gosta do terroir do café, não é? Sim. E a gente
tá vendo que é uma coisa nova, né, mas a gente tá vendo esse misto de café com vinho, que a gente vê em Espírito Santo do Pinhal com muita força, aí em Poços de Caldas, né, e é um movimento novo e muito interessante. Então é impossível não jogar a sardinha para o seu lado aí, aonde você tá unindo eu acho inclusive, eu vou falar mais, não sei se eu tenho tempo. Sim. Um dos, um dos maiores cases que eu vejo do Brasil é a região vulcânica. Que loucura! Eu fiz um episódio região vulcânica, vou deixar o link aí para vocês depois, que é lindo. Boa, Mas boa. isso aí mereceu uma série inteira. Porque que lugar produtivo, poderoso, lindo, azeites maravilhosos, vinhos maravilhosos, cafés maravilhosos, paisagens, voo de parapente, hotelaria, assim, um pacote completo. Lembra aquela cesta de bens que eu te falei? Sim, lembro. Tá aí na região vulcânica, em volta de Poços de Caldas. Então, Pronto. e eu que rodo muito, eu ando mais que notícia ruim, tá? Eu que rodo muito, eu vejo a Poços de Caldas e seu entorno. Gosto muito dessa nomenclatura de região vulcânica. Eu vejo como um dos lugares mais, assim, completos e poderosos do Brasil e do mundo. Paulo, eu fico muito envaidecido de ouvir isso. Eu sou nascido e criado na cidade de Poços de Caldas e a gente sabe de muitas histórias que nós temos e o potencial do alcance. E também já tive a oportunidade pelo vinho, morei 18 anos na cidade de São Paulo, trabalhei em grandes importadores de vinhos, viajei o Brasil e o mundo também. E a gente sabe realmente que a gente tem lugares aqui incríveis. Pessoal, Paula Varejão, depois acessa o site dela também, as redes sociais, veja a quantidade de lugares que ela já conheceu. Isso é muito legal. Sabe por quê? Porque o turismo ele transforma o produtor num anfitrião. E é importante a gente entender que o visitante se torna amigo do produtor, né? Recebe lá de portas abertas realmente. Vindo para Minas, não tomar café, não comer pão de queijo é falta de educação, hein? Aprende isso daí. E você, qual foi o destino que mais te ensinou? Sabor e acolhimento. Escreve aqui para baixo também, compartilha com a gente nos comentários e continua essa jornada com a gente. Daqui a pouco eu volto. E para viver momentos especiais em sua casa, eu indico a pizzaria Santa Pizza. Tradição e qualidade Poços de Caldas em cada fatia. Santa Pizza, sabor que reúne famílias e amigos. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. Você já pensou em proteger a sua família, cuidar da sua saúde e ainda planejar a sua aposentadoria com segurança? A Revive Seguros, com o especialista Igor Cardoso, economista e corretor habilitado pela SUSEP, oferece soluções completas em 3 pilares: seguros de vida estruturados que blindam a sua renda e patrimônio, planos de saúde nacionais com mais cobertura e menor custo, e previdência privada, para garantir a sua independência financeira no futuro. Revive, protegendo vidas, garantindo futuros. Conte com a gente. A Queijaria Queijo Sou vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a Queijaria Queijo Sou, um autêntico sabor mineiro direto da fonte. Amigos, você precisa conhecer a nova loja da Queijaria Queijo Sou, do meu amigo João. Curadoria de queijos maturados com técnica, alma e identidade mineira. Ele tem uma salinha lá que ele fica virando o queijo assim, ó, para lá e para cá. Vai lá na Avenida Champagnat, 1141, aqui em Poços de Caldas. Queijo Sou, o autêntico sabor da nossa terra. E voltamos. Paula, foi uma alegria imensa te receber aqui, moça. Além da sua trajetória brilhante, você representa um olhar sensível sobre o campo, sobre o produtor e sobre o Brasil que dá gosto. Que venham muitos novos encontros, novos projetos e, quem sabe,
a próxima edição do Turizagro a gente possa estar junto também, unindo ainda mais café, vinho e turismo. O espaço é seu para deixar a sua mensagem final para os nossos ouvintes e para os nossos confrades e confreiras. É isso, eu acredito num Brasil que dá orgulho e água na boca, com todo o nosso potencial, tecnologia, excelência na hora de produzir. Somos os melhores e a gente precisa entender isso, sabe? O brasileiro precisa tomar para si esse entendimento que temos sim o melhor café do mundo, a melhor agricultura do mundo, a mais sustentável. Saber que temos muitas agendas positivas no campo, no vinho, no café, no azeite, no queijo, na cachaça, no chocolate. Enfim, são muitas histórias, muitos produtos, muitos sabores. Estamos aqui para falar sobre isso. Com muito prazer, não é? Muito obrigado demais mesmo. E fica o convite, vem para Poços de Caldas para a gente fazer umas bagunças boas aqui de café com vinho, tá bom? Olha, não convida por educação, não, que eu vou mesmo, tá? Combinado. Muito obrigado, Paula. Obrigado. E para vocês, minhas queridas confreiras e confrades, que episódio inspirador. Hoje nós falamos de aroma, sabor e propósito, do café que desperta e do vinho que acolhe. Siga o Eno Experiência nas redes sociais, compartilhe esse episódio, marque aquele amigo que ama café e vinho, que você tanto gosta, hein? Lembre-se, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio.